Nós podemos começar, se a gente falar os mais... Não, vamos em ordem aleatória, porque senão a gente vai contar a idade, principalmente das mulheres, aí vai dar briga. A dona Rita aqui, ela é braba, ela é braba. Vamos lá, quem que o senhor lembra primeiro? O mais velho, João Carlos. João Carlos, aquele que estava aqui, né? Isso. Que tocou com você aqui. Justamente. Nasceu em 1957. 1957. E depois? Depois veio Tereza Cristina, nasceu em 59. 59. Depois veio Isso. Clarindo Neto, nasceu em 61. 61. O Rita de Cássia, que é esposa do Quito, Uhum. nasceu em 64. 62. Certo. Depois Cláudia Regina, nasceu em 64. E por fim, o nosso Luso, em 66. 66. O Luz e a Rapinha do Tacho. Rapinha do Tacho. Aí eu tenho que perguntar. O senhor falou assim, ó, não, acho que a coisa começou a dar errado, vamos parar. Porque eu tô brincando. Qual que é a próxima pergunta? A avó dele dizia assim, Hum. se o Luso demorasse mais 6 meses para nascer, nascia bobo. Ah, Porque é muito faroleiro, né? é, ele é. Mas ele herdou dela, que ela também era, né? Ah, é? É, minha avó. Como? Minha avó materna. Certo? É, Contadora de piada. Esse jeito sabe? esparoladão popular que Justamente. você puxou dela. Aí ela falou, Fazia graça minha pra filha, todo se mundo. o Lúcio Que coisa demorasse um boa. pouco mais, nascia moco. Que coisa boa, que coisa boa. Esse menino é querido, viu, doutor Zé Luiz? Ele é danado. Todo mundo gosta muito dele. Obrigado. O senhor é nascido aqui em Silvânia? Nascido aqui em 3 de setembro de 1935. Certo. Faço esse ano 88 anos. 88 anos. Graças a Deus, com saúde. O que o senhor lembra da infância dessas terras de Bonfim, de Silvânia? A infância do meu tempo era muito boa, porque nós tínhamos a rua toda para brincar e jogar bola. Era, né? Carro era difícil de ter. Carro só de boi, né? É, Trazendo lenha e trazendo cereais da zona rural. certo. O senhor acompanhou, o senhor teve a oportunidade de acompanhar algumas evoluções de Silvânia. Sem dúvida. Como é que foi, da sua infância, o que causou assim, nossa, Silvânia tem isso? Causou espécie, principalmente, foi a energia elétrica, que foi produzida no município de Silvânia, no Rio Piracanjuba, próximo da Gameleira. Certo, na Então, foi a usininha. primeira cidade do sul goiano que teve luz elétrica própria. Que legal, Isso na década cara. de 30. Que coisa boa. Foi um grande avanço naquele momento. Grandioso avanço. E aí, olha que interessante. O senhor pode até me corrigir se eu estou certo. O povo silvaniense é um povo inteligente, doutor Zé Luiz. O que o senhor acha? Eu concordo plenamente. E além de tudo, é laborioso também, né? Uhum. Tem inteligência e procura fazer as coisas acontecer. Concordo. E aí, depois da energia, como é que foi? Teve umas... Contextualiza pra gente o momento que as luzes se acenderam, ou a luz, né? Porque quase não tinha luz. Como é que foi? Antigamente a luz era de azeite, principalmente. E Certo. alguns lampiões que já estavam surgindo na década de 30. Uhum. A partir daí, todo mundo fez questão de colocar luz elétrica em sua casa. Mesmo Certo. que fosse uma lâmpada só, mas todo mundo colocou. Então a cidade ficou totalmente transformada, né? Que legal, Com a energia elétrica. rapaz. E essa energia elétrica não servia só Silvânia, servia Silvânia e Vianópolis, depois Leopoldo de Bulhões. Então esses 3 municípios tinham energia própria. Que legal. E assim, creio eu que foi assim, nossa, tem energia elétrica na cidade, né? Porque as mudanças eram mais lentas e a informação era mais difícil de chegar. Sem dúvida. E aí ter esse estalo da energia foi realmente que marcou a sua infância, doutor? Foi, me marcou mesmo, porque a gente saía, achava importante poder estudar em casa com a luz elétrica. Estou falando em cidade tal, muito maior que a Silvânia, não tem luz elétrica. E nós já tínhamos. Então, para mim foi um evento maior da época. Que coisa mais boa, rapaz. Eu não sabia dessa, sabia, Luz? Não, estou sabendo agora. Aí, ó, tá vendo? Tá Não vendo? sabia. Tá vendo? E a adolescência? Como é que foi a adolescência? Porque aí que era mais difícil ainda, porque aí entra naquela, a Silvânia não tem nada para fazer. Né? Um cara que me marcou muito na minha adolescência foi o André de Leones, que escreveu um livro, que inclusive foi protagonista de um filme, que é Um Dia Morto, né? Dia Esqueci Morto. o título. Hoje está um Isso. dia morto. Hoje está um dia morto, boa. E aí me marcou muito.
Na adolescência do senhor também era mais dificultoso nesse sentido? Era. Nós tínhamos as pessoas cultas que gostavam de escrever, e eu relato aqui alguns deles: doutor Acácio Férez de Souza, Vicente de Paulo Gustavo Lobo, que é tia-avô do nosso Benedito, tinha Americano do Brasil, que estudou aqui, então era letrado também, além dos ex-alunos do ginásio Anchieta, que saíam daqui como grandes escritores. Caso de Léo Lince de Araújo, caso de Ursulino Leão de Anápolis, Caramba. dentre outros, né? Pereira Zeca. E Siquinã também. E Siquinã, pai, todos são ex-alunos do ginásio Anchieta. Se projetaram, cada um na sua carreira própria. Médico, dentista, escritor. Talvez a falta de lazer levava as pessoas a mergulhar na leitura, adquirir conhecimento. Na escrita, perfeitamente. Que coisa boa. E tinha, assim, algum evento nesse momento que promovia, sei lá, algum campeonato de texto, alguma coisa nesse sentido? Quando se fala na década de 30 para 40, estava começando Goiânia, né? Então, os eventos silvanienses projetavam em Anápolis. Anápolis era a cidade de luz para nós. Já estava já bem estabelecida. Então, o trem de ferro foi até Anápolis. Então, o nosso intercâmbio com Anápolis era muito grande. Então, vinha de lá as coisas industrializadas, e gêneros de primeira necessidade, tudo vinha de Anápolis. Certo. Então, eu me lembro bastante quando iniciaram os caminhões transportando mercadoria para matéria-prima para Anápolis, trazia mercadoria já industrializada. Isso na maior dificuldade, sem estrada nenhuma, só... Sem os caminhões que faziam estrada. Meu Deus. Iam construindo, não tinha praticamente ponte sobre os rios, passava dentro d'água. Depois é que começou a construir. Isso na década de 40. Década de 40. Era uma vida sofrida por algumas faltas de modernidades, mas creio eu, e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas era uma vida prazerosa no sentido mais literal e bonito da palavra, divertida, né? Divertida. O carro do boi, por exemplo, era uma epopeia, né? Você saía na rua para ver o carro de boi passar, cantando o seu eixo, né? Aquela cantiga bonita do carro de boi. Não tinha caminhão, não tinha outro carro, não tinha veículo de tração. Então, o carro de boi é que era proeminente. Caramba. Isso nós estamos falando, assim, a transformação foi tão gigantesca que década de 30, né? O senhor está aqui contando a história de algo que o senhor viveu, não é nada de 200 anos atrás. Nós não tínhamos gás, por exemplo, a lenha toda vinha da roça, né? Vinha lenha comprida, e em cada casa era despejada a lenha, e empreitava alguém para de machado cortar aquela lenha para ficar mais fácil de colocar no fogão. Então tudo era artesanal mesmo, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade é que Silvânia tem muitas lendas urbanas. A serpente que deita a cabeça no altar da igreja do Nosso Senhor do Bonfim. A praça do Nosso Senhor do Bonfim era a câmara e cadeia, e era o local também na época da escravidão. Tinha muito esse contexto histórico, muitas lendas urbanas a respeito de Silvânia nessa época? Além dessa que você já falou, não tinha tantas. Mas as pessoas encarregavam de contar para as crianças a título de intimidação. O pai queria fazer obedecer, então ele dizia: cuidado que a mula sem cabeça vai te encontrar por aí. Não saia à noite no escuro, etc. Não faça isso que o bicho-papão vai te encontrar, pode te pegar. Então, o folclore era grande na época, né? Era grande. Os pais contavam história para os filhos, ilustravam, mas, ao mesmo tempo, intimidavam para procederem. Eu costumo dizer que, então, o pessoal dos salesianos trouxeram isso e colocaram Joaquim Esqueleto no Instituto Auxiliadora. Não, Luz, eu morria de medo do Joaquim.
O Joaquim, eles colocavam ele lá num porão. Hoje é sala e tal, mas eu olhava assim, aquela escada, o Joaquim tá ali. Você estuda direito, porque senão o Joaquim, eu vou te colocar lá no Joaquim. Mas não, eu não quero ir no Joaquim, não. Roberto, se você me permite, eu achei interessante. Claro que meu pai contando esses casos aqui. E hoje mesmo nós falamos sobre isso lá no fórum. Ontem, aliás, e uma colega nossa, que deve estar até assistindo, Jaqueline, ela riu demais, contando desses folclores, né? Desses causos. Eu tinha muito medo de defunto. O Dil fala que eu tenho até hoje, mas é mentira do Dil. Dil, próxima terça você me diga aí. E aí, né? As pessoas falavam naquela época que se a gente beijasse o pé do defunto, que o medo ia embora. Agora você imagina, eu já tinha medo. Como é que você ia beijar? Como é que eu ia beijar o pé do defunto? Ia, né? Porque você ia morrer também, né? Mas o pior é que eu beijei. Ah. Eu beijei. Rapaz, o medo não acabou. Pelo contrário. Aumentou o medo, né? Não, e eu vou compartilhar. Então, esses eram os casos que tinha também, né? Mas isso bem mais cedo. Claro. Não sei se na época do meu pai era assim, né? Mas só pra gente contextualizar. E faz muito sentido. Quando o Rubens esteve aqui, o Rubens Vieira, contando que a sala de velório do cemitério era mais ou menos ali onde era a casa deles, do seu Faninho, do fundo da casa do seu Faninho. Né? Como se fosse ali, tem um restaurante da Lourdes, o fundo da loja. Aí ele contando aquilo, e o gostoso do caos da história é a gente tentar construir a imagem na cabeça. E aí ele falando das coisas que não tinha, porque o Geraldo Leão foi um dos primeiros a fazer caixão aqui em Silvânia. Aí colocava o corpo em cima de uma tábua, como se fosse uma mesa dessa. Aí imagina isso assim, aí que me perdoe as pessoas, porque vai falar assim, você é um borra-botas, mas imagina aquela cena de passar noites velando com o defunto ali na mesa, sem energia elétrica, meu Deus do céu. Esperando o caixão ficar pronto. Esperando o caixão ficar pronto. Pegava 3 bancos, eles ficavam justapostos. Depois pegava mais 2 e colocava em cima desse. Ficava parecendo um andor. E em cima colocava o defunto. O defunto não ia mexer, não tinha problema, né? Passava a noite ali, o defunto. E o povo reunia em torno, ficava rezando, contando piada, né? Bebendo seus goles, e assim passava a noite. Já tinha isso antigamente, Suzeli? Já tinha isso. Que eu já fui nos velórios que chegava lá e tinha que passar a noite, assim, no frio, né? No frio danado. Aí, não, vem cá, vamos tomar uma banho. Já era costume naquela época. Né? E assim, porque realmente é muito sofrido uma noite passada em um velório, né? E imagina no tempo atrás que, né, sem energia, toda aquela precariedade difícil, né? Doutor Zé Luiz, assim, além da modernidade, alguma coisa que te marcou na sua infância, independente a qual contexto que pertença? O que te marcou? Falou, não, isso me marcou, eu lembro até hoje. Me marcou bastante foi a chegada da luz elétrica pela Cachoeira Dourada. Mais forte. Nossa luz era precária o tanto que se puder pensar, né? Certo. Ao ponto de passar uma fita de cinema e a luz apagava no meio ia acender daí a 2, 3 dias e a luz retornava. Era muito precária. Então, quando chegou a luz elétrica, foi um estrondo em todo sentido, né? Que era uma energia mais firme, mais forte. Firme. E o que veio acompanhando a energia elétrica, né? As televisões, né? Os rádios possantes, as transmissões feitas via rádio, que não tinha televisão ainda também, na época. O senhor lembra do primeiro contato que o senhor teve com o rádio? Lembro. Como é que foi? Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Dr. Misak era nosso vizinho e era prefeito municipal. Eu morava na casa que era do Zé Castilho, ali de frente ao Toninho da Eupídia. Sei, sim. Ele foi criado ali. O Dr. Misak morava na casa quase de frente, abaixo do Toninho. E ele comprou em Goiânia um rádio e trouxe. E meu pai, nessa época, trabalhava na prefeitura, era fiscal da prefeitura. Então, o Dr. Misak foi lá em casa, eu me lembro dele convidando meu pai para ir lá ouvir o rádio. Meu pai nos chamou, era eu e minha irmã, os mais velhos, irmão, nós fomos com ele lá. De lá tinha um sofá grande, eu me lembro, sofá de madeira e vime. E nós ficamos sentados no sofá e o Dr. Misak ligando o rádio. Aí explicando para nós como é que era, que lá em Goiânia
tinha uma pessoa falando no rádio que a gente escutava aqui. Uhum. A princípio, a gente parecia que era brincadeira. Sim. Depois a gente foi vendo que a pessoa estava falando realmente, transmitindo de Goiânia, falando alguma coisa. A gente foi entendendo o que vinha a ser o rádio, né? Entendi. Porque até então a gente só tinha ideia de como pudesse ser. E aquela hora, para mim, foi uma hora importante, que eu conheci o rádio, fiquei sabendo como ele funcionava. Mas não assustou, não? Porque era todo um... Vocês nunca tinham ouvido nada além de um circo, alguma coisa. E era um grande espetáculo o rádio, A né? gente ouvia mais alto, era o palhaço falando no circo, né? Aham, Mas justamente. aqueles fones grandes que eles tinham. Mas foi a primeira vez que eu vi o rádio realmente. Fiquei muitíssimo impressionado, né? Eu penso que Coisa sim. eu não sabia explicar para mim mesmo o que era aquilo. É, realmente. E depois, qual o primeiro contato com a TV? Porque aí já tinha o rádio para dar uma, como se diz assim, Já. dar uma estimulada na parte criativa. Mas ver a TV, eu penso que deve ser muito impactante também, né? Eu morava no Peixe, que eu me casei lá no Peixe, Uhum, Tocantins. cidade de Tocantins. Que ainda era Goiás na época. Ainda era Goiás na época. Aham. Fiz o concurso em Goiânia, passei e fui para lá, em 56. E lá nós tínhamos rádio, eu levei um rádio muito possante, muito bom. Lá já tinha também alguns. Mas a nossa luz lá era de motor. Só tinha luz das 6 às 10 da noite. Só esse período. Então, eu vim para Silvânia, uma certa ocasião, por volta de 2000, mais ou menos. E o senhor Lopo Natanael Ramos, essa família Ramos, tinha trazido de Araguari uma televisão. Mas ele só ligava à noite. E só ia assistir pessoas que ele convidava. Uhum. Nós estávamos lá em casa, a minha irmã, a Amélia e eu, conversando a respeito da televisão. Uhum. E com vontade de ir lá no Lopo, mas com medo de não ser Bem recebido. bem recebido, porque eles Sim. faziam era convite. Uhum. Aí a Amélia conversou com a Doroteia, que era sobrinha era parente do Lopo. Senhora, o Zé está aqui, nós queríamos ver a televisão lá do Lopo. Não, vamos lá em casa que nós vamos com vocês lá. Aí nós fomos, passamos na porta do seu Valtim, pegamos a Doroteia que estava lá, ela foi conosco lá no seu Lopo. Aí foi outra maravilha para a gente, né? Parece que o mundo Naquele se tempo abria. era preto e branco só a Isso televisão. por volta de 1960, mais ou menos. 1960. É. tinha que ligar no mínimo umas 2 horas antes para ela esquentar, Tem que- que ela era válvula, não era? O Floriano é quem regulava essas televisões. Uhum. Ele dava problema, eu tinha que ir atrás dele para ver o que era, né? Às vezes até só a antena que tinha mudado de posição. Mas tinha que ser ele. Tinha que ser ele. Aí eu fiquei muito feliz porque o Lopo aceitou a ideia, nós fomos com a Amélia lá e sentamos. Ficamos umas 2 horas, talvez até sem mudar de posição, né? Prestando atenção na Tamanha televisão. concentração que tava. Tamanha contemplação que a gente estava de ver aquilo, né? Isso aí a Interessante. gente já sabia já por história, né? Pelos contos, mas quando você vê pela primeira vez é um impacto muito grande, né? É porque hoje em dia é tudo muito instantâneo, é tudo muito Tudo. rápido. Se inventa alguma coisa na Europa, Já- no já- dia o já Benedito acontece traz pra aqui. gente. Desse jeito. Mas lá, naquela época, parece que era tudo muito mais lento. E não, por Tudo. mais que tinha contado, era aquilo que o luso tinha da impressão que a televisão era. É. Aí parece que parece que expandia algo. Esclarece toda Esclarece. a dúvida, né? Toda a preocupação da gente. Se possível, pai, se você me permite, Beto. Fica à Teve um vontade. caso, parece, de uma senhora que disse que ia desligar o rádio, estava tocando uma música, Uhum. não é isso? Para que, Pedir música para ele. para que quando o esposo chegasse, ele Ligasse pudesse aquela escutar um pouquinho da música. Desligasse o rádio para ligar quando a Estava pessoa tocando a música, chegasse. desliga, e quando o marido chegar, para ele continuar, para ele ouvir um pouquinho dessa música aí também. Nossa, tadinho. As Tamanha pessoas concepção. não tinham noção. Mas foi né, melhor assim. que o Id. O Id que tentou colocar o rádio na água pra ver se afogava o Luciano Silva. Você sabia? O Id fez isso. Olha. Vou afogar o Luciano Silva, né? Claro que não, Luciano Silva é só uma Falando questão demais, né? Aí ele falou assim, deixa eu ver se o locutor, né? E ele colocou, Vai rapaz. afogar. Vai afogar. Seu Zé Luiz, o senhor falou que passou num concurso. Como é que foi? Aquele menino que se criou aí nas terras de Bonfim, naquela precariedade, naquela dificuldade toda, se depara já com a capital do estado de Goiás em andamento e tudo e tal. Como é que foi essa transição? Não foi muito impactante, eu fiz não? o primário no Moisés Santana. Não foi no Moisés Santana.
Primeiro e segundo ano eu estudei na escola particular, Certo. Dona Judite, Uhum. Escola Santa Terezinha. Terceiro e quarto ano eu fiz no Moisés Santana. Certo. Fiz admissão no ginásio Anchieta e fui para o ginásio. Eu fui em primeiro lugar no quarto ano primário, ganhei a bolsa de estudo no ginásio e da prefeitura municipal. Só que a mudança de Silvânia para o ginásio foi uma mudança muito drástica, né? Penso. A gente, menino, inicialmente eu ia a pé, né? Que eu não tinha bicicleta. Mas a turma de a pé eram muitos. Naquela época, uns 20, né? Que o ginásio não tinha mais do que 200 alunos, interno e externo. Sim. Então eu fui para o ginásio para estudar, fazer o curso ginasial, que só o que tinha em Silvânia era esse. Fiz primeira e segunda série. Na terceira série eu também fui reprovado. Já tinha aprendido a bagunçar, né? A não ir na aula, em Panhacaju. É porque a distância era grande, né? Se qualquer É. coisa se acordasse um pouquinho atrasado, não chegava a Não tempo. entrava. O rigor dos padres, né? É. Era maior ainda. Certo é que eu fui reprovado. E meus pais não tinham posto suficiente para me estudar. Já tinha uma irmã que estudava no colégio das irmãs, que era pago. Uhum. E eu vagabundei, tomei bomba, então o castigo era ficar sem estudar. Ixi. E eu sofri umas várias noites, implorava, conversava com minha mãe. Não, fala com seu pai. Eu falei, eu não vou falar. Ele não dava oportunidade para a gente falar, né, dialogar com ele. Não tinha muita conversa, não. E não tinha muita conversa. E eu, chegando os dias dentro da matrícula, eu me prevaleci da minha avó, mãe da minha mãe. Uhum. Era comerciante e morava no fundo da nossa rua, da nossa casa, na rua de trás. Aí eu fui lá, conversei com a minha avó e falei assim, não, meu filho, eu posso até arrumar o dinheiro para sua mãe, para ela dar para você estudar. Mas tem que ser com o seu pai. Você tem que falar. Todo mundo mandava que eu falasse com meu pai. Ixi. Quem o senhor não queria falar era aquele que era... Estava evitando. Sem a né? devida coragem, né? Mas um belo dia estava chegando a hora já. Falei, eu vou ter que falar, porque senão eu vou ficar sem estudar. Vou ter que encarar. Tem que encarar. Aí ele estava deitado ainda, eu entrei no quarto e falei, pai, eu estava com vontade de estudar e vai ter que pagar. Eu não trabalho. Sei que o senhor ganha pouco. Como é que nós vamos fazer para resolver essa situação? Ele falou assim, por que você quer estudar agora? Você ficou lá 2 anos, estudou, tomou bomba, você quer estudar mesmo? Se você está querendo é vagabundar. Eu falei, não, eu quero estudar mesmo. Eu falei, então eu vou fazer um sacrifício, vou pagar para você. Mas a partir da manhã você vai procurar onde trabalhar. Procurar um lugar para você trabalhar, para você pagar seus estudos. Para ajudar no pagamento. Para ajudar. Naquele tempo, falar em trabalhar para a gente, tinha prefeitura que trabalhava com um serviço pesado. Uhum. Eu não tinha condição de fazer aquilo, que era muito franzino. Uhum. E era jovem demais Comércio também. muito pequeno. Muito restrito. Eu falei, não tá nada. Mas eu tinha uma venda do seu Djalma, que é ali onde é a casa da Marizinha hoje. Sim. Casa do Deco Correia ali. Uhum. Ali era do seu Djalma. Tinha um comércio lá. Aí eu me atrevi a ir lá falar com ele. Eu falei com o senhor Djalma, o senhor não está precisando de um caixeiro, não? Ele falou, quem quer o caixeiro? Eu falei assim, eu estou precisando trabalhar, que eu vou estudar. Ah, você é menino não serve para mexer com isso, não. Não, nada. Ele tá bom, menino. Aí fui lá e contei para minha mãe a história. Ela falou, não, eu vou falar com o Djalma. Djalma, um pai de família, um homem bom, vou conversar com ele. Quem sabe? Você pode trabalhar só depois do almoço, né? Porque o ginásio é de manhã. Uhum. Falei, só depois do almoço. Ela foi lá e falou assim, olha, Djalma, se o João quiser viesse trabalhar com você, não precisa você pagar ele no primeiro mês, não. No primeiro mês Faz você um vai ver teste. só se ele dá conta de fazer o serviço que tem Certo. que fazer. Uhum. Se ele fizer e você quiser, a partir do segundo mês Vocês combinam. você combina com ele. Aí, falou com o Djalma, aceitou. No outro dia, depois do almoço, eu apareci lá para trabalhar. Não sabia nem descosturar um saco, mas ele foi ensinando ele é bem enérgico. Fui começando. E a venda naquela época vendia tudo. Tudo. Cereal. E era tudo solto, né? O Era- feijão era nas caixas grandes, né? Uhum. Os caixotes grandes enchiam. Você tinha que medir com a vasilha. Certo.
Açúcar tinha Era um que copinho pesar, licudo que colocava. licudo, aí tinha que Isso. pesar tudo, né? Tudo Uhum. pesar, enrolar, embrulhar. Aí fiquei lá um mês trabalhando de graça. Foi no segundo mês, ele falou assim, olha, fala pra sua mãe vir cá. Falei, pronto, já me tomou o serviço. Vai mandar eu embora. Só não posso perder esse emprego. Aí minha mãe foi lá e falou assim, olha, o Zé dá conta de trabalhar. Mas eu não vou pagar para ele, não. Eu pago para a senhora. Ele disse que esse dinheiro é para pagar O o estudo. ginásio, ele é menino, eu vou dar o dinheiro para ele, ele pode desviar. Não, também. Tanto é que eu nunca soube quanto que eu ganhei nesse Djalma, eu nunca soube que dia que era o pagamento, porque ele acertava Olha com a minha que, mãe. que beleza, né? Olha que outro nível de criação. Né? Era tudo assim, comedido, né? Tudo comedido. Assim eu voltei a estudar. Uhum. Terminou o quarto ano, eu fui eleito orador da turma de informantes. Tá vendo que o arroz valeu a pena, né? Quem Valeu a reprovou. pena, nunca mais tomei Uma mudança, né? Radical, você né? viu? Passar para orador. Aí meu pai perguntava sempre, você quer ser o quê, meu filho? Você está estudando para... Alguém estuda para alguma coisa. Para que você quer ser? E a coisa que eu mais achava bonita era um advogado fazer uma defesa. Nossa. Então eu falei assim, eu Tava quero ser semente advogado. plantada. Mas você quer ser advogado? Eu falei, quero. Tá bom. Aí quando terminou o curso ginasial, fez toda a festa de formatura, tudo muito bonito, e falou com o doutor Isaac, ainda era prefeito. Falou, olha, o Zé quer estudar em Goiânia, quer ir para Goiânia, tem que ir para Goiânia que ele quer ser advogado. O Isaac falou, tudo bem, vai ter que falar para trabalhar e estudar, né? Falei, é. Aí fui para Goiânia e matriculei no Ateneu Dom Bosco. Para ter uma ideia, naquela época não tinha Dom Bosco, não, no Liceu de Goiânia. Liceu. Nossa. Tinha Nível 21 altíssimo. matérias que a gente estudava. Meu Deus. Português tinha 5 ou 6 subdivisões, né? Matemática, história. Mas o senhor não teve medo nessa mudança, não? A vontade Não. tão grande de aprender que o senhor não olhou De- obstáculo nenhum não de, tinha de como. mudar de... É. Aí matriculei, tinha o seu Zé Jane, que era diretor, era um homem muito, muito bom, muito humano. Aí quando eu contei que era de Silvânia, ele me perguntou um dia, contei que era de Silvânia, meus pais moraram lá em Silvânia, meus pais eram fregueses de um comerciante chamado Clarindo. Falei, Clarindo era meu pai que era um comerciante. Meu Deus. Então você é filho do Clarindo. Abriu as portas. Já me ajudou como diretor. Só que eu tinha que trabalhar. Certo. Meus pais não aguentavam me manter lá. Eu já estava Despesa altíssima. sentindo aquele problema. Uhum. Ainda tem um tempo? Não, nós temos todo o tempo que você Tranquilo. precisar. Então, tranquilo. É porque chegou uma mensagem aqui, vibrou e eu Isso. só fui olhar. Tá bom. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Para trabalhar e pior que vinha gente de Silvânia, ia gente de Silvânia Goiânia, meus colegas, e contavam, né? Falavam, Zé Luiz, você não está trabalhando, não? Eu não estou, pá. Todo lugar que eu pedir serviço, ninguém quer, ninguém arruma serviço para gente. E o doutor Isaac morava em Goiânia, a família dele morava em Goiânia. Uhum. Eu ia lá na casa dele para ver se tinha algum serviço. Já a dona Eugenie me mandava fazer as compras para eles. Ó. Eu ia com a listazinha, eu ia no mercado, fazia a compra, carregava a compra, levava para ela. Mas ela me dava lá um café, né? Me dava uns 3 mil reais, 5, um troco qualquer. Não valia de nada, né? Para Troco balinha fazer frente ao meu estudo. a despesa. Aí, quando foi no dia 2 de agosto do mesmo ano, era tempo da matrícula, eu fui nas casas pernambucanas e me aceitaram para trabalhar lá, com carteira assinada, inclusive. Ó, começou a dar uma... Mas o que acontece? O liceu era das 7 às 11 da manhã. Eu ia trabalhar na Pernambucana do meio-dia às 6. Trabalhei 2 meses só, e falei assim, olha, só dou o serviço para você agora, e era para efetivar no 3º mês, né? Se você puder trabalhar o dia todo. Ai, não dá. Para trabalhar meio-dia só, nós não podemos. Aí eu vim em Silvânia, conversei com minha irmã, que era mais velha do que eu, já fazia o normal. E falei assim, ela falou assim, olha, meu filho, Zé, eu acho melhor você parar de estudar e trabalhar. Depois, daí, a hora que você efetivar um pouquinho, você arruma um serviço à noite, um estudo à noite. Em Goiânia já tinha, né? Estudo à noite. Uhum. Você estuda à noite, que aí você vai perder um ano só.
melhor que você perder o emprego que você arranjou agora com tanta dificuldade. Eu era menor de idade, né? Eu tinha, à época, 17 anos. Nossa, meu Deus. A maioridade era 21. Aí eu segui o conselho da minha irmã. Você tá certo. Fui lá no Ateneu, no liceu, tranquei minha matrícula, com a intenção de, no outro ano, ir estudar lá. E quando foi no outro ano, abriu o Ateneu Dom Bosco, curso comercial técnico, À que é noite. contador, à noite. Doutor Orlandino, que estudava lá. Ia estudar lá no primeiro ano também. Zé Miranda de Oliveira, que é irmão do Elci, estudava lá, ia estudar também. Então, dois amigos, o Orlandino e o Zé Miranda. Aí eu fui para o Ateneu Dom Bosco, matriculei lá. O padre Cleto Calimã, que era diretor à né? época. Ó o Green Team também, né? Olha aí, ó o Green Team O que Green é, Team né? tava lá. Doutor Zé Luiz, Orlandino. E Zé aí, Miranda. capitaneado Zé por Miranda era pior do que por nós Padre dois. Leandro. Zé Nossa. Miranda era pior do que nós dois, João. É, né? O Orlandino também era baguncento. Era? Era. Eita. Inteligente demais, né? Muito É, ativo. ele sempre foi muito elétrico, muito ativo. Elétrico, é. Aí eu entrei para o Ateneu Dom Bosco, fiz primeiro e segundo ano de contabilidade. E o primeiro curso que eu tive na vida foi esse de contador. Foi em 54, 55. Certo. Em 55 eu fiz um concurso do IBGE para ser agente de estatística. Aí, era emprego público federal, né? Prestei os exames, passei do concurso, passei. Quando eu fui apresentar a documentação para ser nomeado, descobri que eu era menor de idade, não podia, tinha que esperar atingir a O maioridade. senhor teve dificuldade com essa idade pra caramba. Lembrando que naquela época, A a idade maioridade era 21, né? É. 21, eu tinha 19, 18 anos, fazia tiro de Nossa. guerra nessa época. Aí minha mãe começou com o doutor. Minha mãe era sempre a esperta nessas coisas, né? Ela tomava iniciativa sempre. Ela começou com o doutor Isaac, mas aí falou assim, olha, Sana, o inspetor do IBGE é meu concunhado. Nós somos casados com 2 irmãs. Eu vou conversar com ele, quem sabe se ele tem uma solução para o Zé. Ó. Foi conversa deles lá, conversou com o presidente do IBGE, inspetor. Aí ele mandou me chamar. Eu fui lá e falei assim, olha, Zé Luiz, nós temos uma proposta para você. Você está fazendo o segundo ano, terminando o segundo ano, né? Segundo ano. Então, se você quiser aceitar nós temos aqui uma vaga, mas é lá no norte do estado de Goiás. Eita. Vai de avião. Nós te damos passagem, de volta. Você vai ganhar um salário. Eu ganhava R$2.000. Eu trabalhava no transporte harmonia. Ganhava R$2.000 por mês. O IBGE pagava 6.000. Naquela salário. devia ser conto de réis. Conto de réis. Já era cruzeiro. Meu Deus. Aí Ia triplicar. ia triplicar. E aí veio a questão da idade. Não, se seu pai vem aqui, ou nós arrumamos documentação, você leva para o seu pai assinar, autorizando você e dizendo que você já tem 2 anos que mora em Goiânia e você tem vida própria. Você já vive por conta própria. Como se fosse, entre aspas, uma emancipação É uma situação extrajudicial. antecipada. É. Aí foi combinado assim, minha mãe é que assinou para mim para ser agente de estatística. No dia 1º de janeiro de 1956, eu aportei no Peixe. Peguei o avião em Goiânia, cheguei no Peixe. Cheguei no Peixe, conheci ninguém, absolutamente ninguém. Seja sincero, teve uma má impressão do lugar? Péssimo, não foi má, não. Eu vi um rio de um tamanho que eu nunca tinha visto na vida. É. Rio Tocantins. Lá Né? tem 1.000 metros de largura. Meu Deus do céu. Eu nunca vi Eu conheci particularmente, o nunca Rio vi. Vermelho, Piracanjuba, É, meia ponte, né? Corguinho, né? corguinho. Perto deles são os corguinhos. Então, a cidade, como eu te falei, tinha luz elétrica só uma No parte da motor. noite, né? 4 horas da noite. Cidade pequenininha, acanhada, que não tinha mais aonde. Mas eu tinha ido com o propósito de ficar lá 1 ano. No outro segundo ano, ele me trazia para Goiânia. Eu terminava meus estudos. E aí decidi o que eu queria da vida. Tá com foco. Assim foi feito. Cheguei no dia 1º de janeiro, tinha meu colega que era o meu antecessor, passou as instruções para mim, como eu devia trabalhar, como devia ser feito, me apresentou para o dono da cidade, que era o senhor Bena Queiroz,
comerciante grande, prefeito da cidade. Era um homem que mandava. Uhum. Me apresentou para ele, então ele trabalhava com ele também, o agente, me passou o serviço. Então eu fiquei tendo esse dia todo para trabalhar. De manhã com o Silveira, à tarde na minha profissão, no IBGE. Só que, no primeiro mês que eu estava no peixe, eu conheci a dona Hilza. Ei, Oh, olha oh. o destino, Namorei. olha o destino aí. Enamorei dela e no segundo mês pedi casamento. Ainda menor de Sem idade. comunicação com a sua mãe aqui, porque comunicação naquela época... Não era, até quase uma carta que mandava, não dava tempo. Aí, menor de idade, com minha mãe que tinha assinado para trabalhar, ficar noivo. Aí escrevi uma carta para minha mãe contando a peripécia, né? Peripécia. A hora que ela recebeu a carta, falou, o cara tá doido, ué. E aí não deu nem tempo de esperar a resposta. Tá pensando da vida, O senhor não né? mandou um pedido, o senhor só comunicou, porque o pedido, a resposta do pedido... O que esse cara tá pensando da vida, né? Sim. Foi o que ela falou. Então você é cabaceiro nato. Cabaceiro nato. A Galeana não pode nos assistir, que a Galeana não gosta desse apelido de cabaço, sabia? Quando a gente foi colocar aqui, o Célio foi um dos nossos primeiros convidados, eu falei, a Galeana não gosta desse apelido, então... Mas nós somos, então, cabaceiros. Você tem orgulho de ser um cabaceiro nato? Muito orgulho, Beto. Eu fiquei praticamente uns 16 anos fora de Silvânia. Certo. Andei aí pro nortão do Mato Grosso aí e... Sinceramente, eu confesso a vocês que não teve um santo dia que eu não lembrava da nossa Silvânia. E eu tinha vontade de voltar para trás. Sempre tive vontade. E estou aqui, voltei por livre e espontânea vontade e porque eu queria ser enterrado aqui. Eu nasci aqui, quero ser enterrado aqui. Que coisa boa. O que Silvânia tem que atrai o senhor Newton Freitas Lima? Silvânia, Beto, acho que poucas pessoas entendem muito disso. Nós estamos muito próximos de Leopoldo de Bulhões, muito próximos de Vianópolis, e eu sei que conhece também outras cidades. Você pode observar o pessoal mineiro, o pessoal paulista, o mato-grossense, o paraense. As cidades próximas umas das outras costumam bem parecido, até as cidades parecem. Sim. Silvânia é diferente de Vianópolis, é diferente de Leopoldo de Bulhões e diferente de qualquer outra cidade que você conhece. É verdade, é diferente. E eu atribuo isso, não sei se é o que eu penso, mas o fato de ter... Todo mundo tem parente em Silvânia, todos. Todo morador daqui tem parente aqui. Então Verdade. eu penso que esse grau de parentesco que prevalece ainda até hoje é que faz com que Silvânia seja uma cidade diferente das outras. Aqui nós falamos mal dos outros, nós falamos mal do vizinho, enfim... falamos mal, como todo lugar tem os fuxicos. Sim, sim. Mas no outro lado do coração, Beto, aqui é diferente de qualquer um outro lugar. Aqui as pessoas têm o hábito de solidariedade e é isso aqui, eu acho que uma das coisas que me prende muito. Então Eu gosto seria muito a disso aqui. cultura do povo Sim, silvaniense que é sim. diferenciada para você. É diferenciado. Eu concordo com você. E eu acrescento, você já viu um povo inteligente, esse povo de Silvânia? Então, É um povo inteligente por isso que eu também, voltei né? para cá, eu tenho que aprender Verdade. muito aqui. Verdade, verdade. Você já está ensinando, Nilson Freitas. Aí ficou ali por perto da Gameleira. E como é que foi a infância do Nilson? A infância do Nilson foi cangando boi de sabuco, fazendo carrinho de loba, de lobeira. Teve essa infância, então? Tive essa infância. Beto. Chegava na Graças época a de Deus. quaresma igual agora tá, você tinha medo de sair Tinha na estrada? Tinha medo de sair da estrada. Ficava torcendo para não chegar o sábado aleluia, né? Porque as varas eram guardadas para... Dos marmelos. Vara de marmelo comia solta na época, né? Então. Porque o menino ia aprontando, chegava no sábado aleluia, o pai pegava pra tirar aleluia. Eu fui de uma época que já existia até os carrinhos, mas eu não tive a oportunidade de brincar com nenhum carrinho o carrinho da loja, o carrinho do supermercado. Sei. Eu não tive isso. Foi uma infância muito boa, mas diferente. Legal. E eu sou muito feliz disso. Que coisa boa. Você ficou até com quantos anos ali naqueles rincões das terras próximo à Gameleira? Ali eu lembro muito pouco. Meu pai já mudou para Beira do Rio das Antas lá, onde tinha a mãe dele tinha propriedade lá. Certo. E ele adquiriu lá uma herança dela e lá ficou, né? Então eu já fui para lá. Eu devo ter ido para lá com uns 8 anos, por aí 7, 8 anos eu fui para lá. Então a minha infância foi mais ali. Entendi. Bebendo água
de enxurrada ali no Novo Capão, no Rio das Antas. Sei. Aprendeu a nadar lá naquelas águas sujas lá do Rio das Antas. Então, muito bonito, viu? Muito interessante. Muito interessante. Vinha na cidade mês em mês fazer as compras? Não. Ou nem assim? Não, a gente vinha na cidade, era uma vez por ano, e olha lá. É porque lá já era mais longe, né? Era Lá dá uns longe, 40 quilômetros, não dá? Quem vinha na cidade, meu pai vinha para fazer as compras e voltava. Nem carro tinha naquele tempo, vinha a cavalo. Tinha cavalo. Verdade. Isso que era, chegava ao ponto de ter os pousos no lugar, né? Porque demorava, vinha, tinha que fazer compra e voltava, Então, às vezes posava na estrada e tal. Porque tinha, não tinha. tinha mascate que saía vendendo também, eles compravam lá. Eu lembro de um que vendia fardo de pano. Meu pai comprava um fardo de pano lá, fazia roupa para todo mundo lá. Para as flanelas. Flanela, tinha tudo. Linho para fazer as calças, outros tecidos de algodão para fazer as camisas de parroça e assim por diante. Legal. E aí chegava final de semana, reunia a comunidade para ir na missa lá a igreja mais próxima lá tinha agora a Gameleira. Gameleira não, a Lagoa. Lá na Lagoa tinha uma igrejinha lá. E aí comunidade lá começou uma escola, né? Eu estudei lá. Lá que eu iniciei a escola polivalente. São escola várias polivalente. séries numa sala só. Uma sala só, do primeiro ao quarto ano, né? Você lembra quem que era a professora na época? Lembro, tá viva até hoje. Aparecida. Tá lá no Bom Jardim, ali, ó. Ah, que chique. No Cruzeiro? Primeiro professor lá no Cruzeiro do Bom Jardim. Ainda vai passar de aula até hoje. Que legal, que coisa boa. Depois o segundo foi um tal de João Garcia. Isso, não conheço. Cara, fantástico. Um dos melhores professores que a Silvana já viu. Que legal. Mas lá também? Lá também. Me preparou aqui para tirar o segundo lugar aqui na admissão do Colégio Anchieta. Cheguei. Você pegou em segundo lugar? Cheguei aqui para fazer naquele tempo lá, se fazia 1 ano de admissão. As pessoas faziam 1 ano aqui, né? E passavam o exame de admissão. Certo. Mas dava uma prova no final quando encerrava as aulas, tinha uma data dessa e o ginásio fazia essa prova lá. E as outras escolas vinham e participavam. E uns passavam, outros não. Porque era referência lá e o que não passava fazia o ano inteiro aí no ginásio. Entendi. E você passou e a professora, eu lembro, a professora Naira, a professora Selma Damásio. A Selma eu conheço. Até falaram, você chegou atrasado. Dela. Essa aqui a gente faz uma preparação que de 1 mês e só falta 1 semana para fazer a prova. Eita! Eu acho que você chegou muito atrasado, não sei se você vai conseguir passar. Nossa. Meu pai me mandou para cá e eu tô aqui, eu sou soldado dele, eu vou fazer a prova. Interessante. Aí o resultado importa o que eu vou fazer. Eu vou fazer, eu tinha que competir. Tô aqui para isso. Passei no segundo lugar, ainda foi feliz da vida. Você não chegou nela e falou, ô tia, não sei se você chamava de tia, professora, ó, passei, tá vendo? Não tive coragem. Antigamente era um respeito mais firme, né? Era uma distância muito grande, né? E aí, então, você começou a estudar, então, no ginásio Anchieta. Porque é engraçado, você relatando aí, eu pensando aqui, era muito concorrida as vagas dos colégios naquela época, né? Era muito concorrido, porque era gente do estado todo. Eu não tinha chance, como diz, na escola que eu vim lá, parecia que eu não tinha chance de estar lá. Mas a chance está para todos, Beto. Aquilo que eu mais sabia foi o caô na prova, né? Deu, digamos, essa, entre aspas, sorte, né? Você estudou aquilo que caiu e deu certo. E isso você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, 11, 12 anos. E o que passava na cabeça do menino Nilson, 12 anos, nada, ficava na roça, tudo, e chegou de cara, fez um teste e vai para um tamanho de escola daquilo lá? Então, bicho, como diz, de 7 cabeças, era tudo passava na cabeça da gente. Tinha medo? E um colégio, naquele tempo ainda tinha internato, um pessoal diferente que tinha dinheiro e tudo, a gente achava que eles eram os, né? A gente tinha pista tinha de avião, né? Já pensou? E por outro lado, o orgulho, né? Quando você passou uns dias ali, você começava a ser orgulhoso de estudar numa escola daquela. Faz sentido. Eu fico com um olhar muito baixo, triste de ver o ginásio naquela situação que está. É muito triste. Eu decepcionante. queria, na minha concepção, o ginásio era que crescer cada vez mais, né? Virar uma faculdade e prosperar.
Sem dúvida. Inclusive, uma das Mas coisas que eu até ressalto... Não está não tá nos alcances da gente, né? Não está não. Mas, Mas eu gostei muito da iniciativa da Secretaria de Educação Muito boa. em tombar aquilo ali como patrimônio histórico. muito boa. Porque as pessoas têm que entender, porque os salesianos, ao vir para cá, eles ganharam o terreno para fazer o uso e fruto daquela área. Certamente era uma área pública, ó, vocês podem construir aqui e tal, então ela tem uma função social. Então, é patrimônio da sociedade também, né? Sim. A gente quer que essa sociedade venha de uma associação entre o poder público, a população e os salesianos. Mas como, né, não é mais do interesse dos salesianos tocar aquilo ali, que seja de interesse público e poder da sociedade. Porque nós temos esse saudosismo, né? Claro. Quando quem não enche a memória quando tinha aqueles pés de Eugênia que a gente passava assim, aquela coisa mais linda, né? Aquele cheiro gostoso da floração dos pés de Eugênia quando a gente entrava na mata. Quem não tem isso, né? Tapetinho vermelho ali, Tapetinho vermelho. Isso aqui faz parte da nossa cultura. Essa mesma cultura que a gente elogiou no começo do nosso bate-papo, né? Sim. Mas você ficou assustado quando você chegou vendo aquele tanto de gente, aquele menininho da roça, ou você já foi, né, sempre mais para frente, assim, de encarar as dificuldades? Não, eu nunca fui de chegar e pensar que eu sou... Não, nada disso. Eu procurei pegar o pé da fila, se eu puder passar para ir para o meio, eu queria estar no meio, mas o meu lugar chegou. Entendi. Fui Os bom, padres eram muito bravos naquela época? Não. Não era, não? Não. Ué, pensava que era a palmatória, aquela Não, coisa. Tinha história. Essas histórias sempre existiram, né? Uhum. Você nunca viu nada nesse sentido, eu não? tive professores igual o Padre Joaquim, todo mundo foi aluno do Padre Joaquim, sempre falava que ele era muito carrasco e tudo. Mas eu penso que, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto na sua vida, tudo, Beto, é o respeito que você tem que manter, é cumprir o seu dever, tudo é normal, tudo é tranquilo. Entendi. Eu nunca tive dificuldade nenhuma com ninguém lá, não. Você acha que o que faz o professor é o aluno? Como Claro, você claro. tratava com respeito e sabia o seu papel ali, a coisa funcionava certo. O cara vai pegar no pé do que não está estudando, do que não está fazendo as coisas direito, né? Faz Para sentido. colocar na linha. Faz sentido. Você ajuntou o usual necessário ali, tá tocando sua vidinha, as notas tá como de 5 para cima, tá bom, né? Tá bom, verdade, faz sentido. Você não precisa ficar escutando muita coisa de ninguém, não. Eu costumo sempre perguntar para os nossos convidados que tiveram infância aqui em Silvânia, que Silvânia é cheia das lendas urbanas, é a serpente que tem a cabeça lá na Igreja Velha, eu lembro do restauro da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, que a Petrobras veio, achou uns ossos humanos, que na época era normal enterrar os padres nas igrejas históricas, né? E tal. O Nilson tinha medo de alguma coisa nesse sentido, porque era um mundo totalmente diferente, né? Isso poderia até causar algum trauma. Ou você tirou de letra de boa? Roberto, eu sempre fui o medroso diferente. Eu tô com medo, mas eu quero ver o que é. Eu quero certificar, eu quero ver. Uhum. Então eu ficava com aquela... Parece com um pouco de cisma daquilo, mas eu queria descobrir, eu queria ver a igreja, eu queria andar lá por dentro dela, eu queria andar daqueles muros lá. Eu andei muito ali, o pessoal falava que achava ouro, achava resto de coisas lá. Eu nunca vi nada disso, nem ouro, nem... Vai que eu acho um ourinho lá, né? Então, enfim, história, né? Parte da história. Teve alguma coisa que te marcou a sua infância, do período da fazenda até aos 12, 13, 14 anos do Nilson aqui na cidade de Silvânia? Teve alguma coisa assim que realmente te marcou? Quando a gente pergunta, já vem de pronto na cabeça? Uai, Beto. Pode ser triste, pode ser alegre, pode ser diferente. Eu não sei se esse jeitão meu de tudo não tá nem bom nem ruim. Para mim tudo foi normal, Beto. Eu não tenho assim uma coisa assim de extraordinário que me chamou a atenção, que não. Entendi. Eu acho que tudo dentro da normalidade. Você estudou no ginásio até que tempo? Eu estudei até o último ano do ginásio Anchieta, depois fui para Goiânia. Aí você teve que ir para Goiânia para especializar em alguma área? Foi naquele tempo nós saía daqui para fazer científico. A gente foi para quando teve uma mudança no ensino de segundo grau,
que tinha o Liceu de Goiânia, tinha o Colégio Universitário, tinha o Rui Barbosa, e esses colégios transformaram num complexo, esse chamado Complexo Escolar de Segundo Grau. Certo. Então, parte das matérias era dada no Colégio Universitário e outra parte no Liceu de Goiânia. Era tudo ali pertinho. Então, a gente estudava em duas escolas. E eu legal. participei desse período até... eu acabei fazendo. Lá era... essa escola, você escolhia uma profissão para fazer um profissionalizante. Ah, é? Eu fiz administração de empresas. O meu segundo grau, eu especializei em administração de empresas. Era algo que você já tinha planejado aqui ou porque você chegou lá e viu na lista? Mudou lá, né? E eu achei, por bem, vou fazer esse curso aqui. Entendi. Aí eu fiz os 3 anos lá de administração de empresa e tinha uma oportunidade de você fazer mais um. E eu ainda fui para o Rui Barbosa e fiz técnico em contabilidade também no Rui Barbosa. Naquele tempo, o técnico em contabilidade podia assinar, era um contador. É interessante. Faz muito sentido. A administração lidar diretamente com a contabilidade. Eu fiz lá no Rui Barbosa, fiz contabilidade no Rui Barbosa e fiz no Colégio Universitário e no Liceu os 3 anos, fiz administração de empresas. Que chique. Já era namorador, Nilson? Conta pra nós. Namorei muito pouco, rapaz. As meninas... Aqui em Silvânia não tinha rapaziada não, porque era rapaz novo ou não? Conta a verdade, Nilson. O povo tá aí assistindo. Não, o povo que tá assistindo vai rir demais de mim de contar essa história aqui. Tive algumas namoradas aí, como todo silvaniense. Mas era aquele namoro, né? De olhar. Eu olhava, ia em casa, ia no cinema, né? Era assim. E o rapaz, eu conto essa história. Quando ia no baile, era escondido dos pais, né? Era escondido? E eu tinha sorte, porque o meu pai demorou a comprar uma casa aqui, né? E eu morava... Parque sozinho por aqui? Não, morava com meu tio, o Elias Dutra. O Antônio Dutra, o Osmar, esses meninos. A gente vive como irmão até hoje. Eu morei muitos anos na casa deles aí para estudar, né? Legal, rapaz. Que coisa uma convivência sem defeito, de boa, viu? Eu lembro. São meus primos primeiro e a gente até chama um a outro de irmão. Muito bom. Coisa boa. A minha primeira namorada no Instituto Auxiliadora, ela nunca soube que era minha namorada. E foi a minha sorte, que senão ela tinha terminado comigo. Tinha muito isso, né? Porque assim, o tempo atrás não era esse acesso, a gente não tinha nem coragem. Eu lembro que quando eu fiquei rapaz, era aquela coisa de pedir um amigo, ajeita lá pra mim, manda um recadinho, tinha o Correio Elegante. Como é que era na sua juventude? Era mais ou menos Correio assim? Elegante, as festas interessantes, né? Boa. Festa do Divino. Eu não sei como é que chamava uma festa que tinha lá na Igreja Velha também, lá. Esse Correio Elegante era fantástico. Era fantástico. Ele quebrava muitas barreiras, né? A gente escrevia coisas bonitas para mandar nos bilhetinhos, né? Era bonito. Uma brincadeira agradável. Eu fico imaginando, será que essa juventude que muitos estão assistindo aqui, será que tem noção do que era? É até interessante a gente explicar, né? Porque era uma pessoa que fazia, era como se fosse o correio, só que era um correio elegante, que ela levava o bilhete para a pessoa. Às vezes, se você não se identificasse, ele guardava lá o anonimato, né? Era uma regra do correio elegante. Quem que é? Não sei, não posso contar, né? Mas ficava aquele clima gostoso, interessante. Igual uma brincadeira de amigo secreto, antigamente, que fazia cartinha, né? Justamente. Parecido Justamente. Benedito, que já é uma geração, umas 2 gerações acima, que já é mais geração Nutella, não sabe nem que é um correio elegante. Você sabe, Bené? Com certeza eu sei, Beto. Você sabe? Eu estudei no instituto, lá tinha que trem direto. Nós lá nem precisava, muitas vezes a gente mesmo que entregava, era pra frente. Aí tá vendo? Tá vendo? Já é uma modernidade. Porque o Benedito evoluiu, né? O Benedito é o jovem aqui no meio de nós dois aqui. Então a gente já fala, já tá pra frente, tá vendo? Realmente. E eu lembro que as festas, principalmente a festa São Sebastião, a festa divina, eu lembro como se fosse, eles colocavam uns balão de papel, crepom, não sei o que era. Aí colocava assim, aí colocavam umas fitas nos barracões, né, da festa. Era a coisa mais linda do mundo. A entrada principal assim tinha como é que fala, Bené? Um arco ou um portal assim de bambu e tal. Era muito legal mesmo. Bem florido. Você me trouxe assim umas lembranças excepcional. Aí tinha a cerquinha, tinha umas piteiras, né?
que fenomenal. Você trouxe umas boas lembranças. E você gostava dessa sua infância / adolescência, assim, desses moldes que era? Aproveitei muito, Beto. Nossa Senhora. Inclusive, o seu pai, o seu tio, o Tião, era meu companheiro da tia para essas festas, viu? É? É. Ó, o povo Uma era vez- gostoso, viu? Uma vez eu tenho uma coisa que a gente fala, mas eu sinto mal até hoje. Nós roubamos galinha. Roubou galinha? Pra comer, Mas era normal. comer Né? lá na Na fazenda. minha época já era normal. Comer Já. lá na fazenda Taquara do Tião. Roubamos umas galinhas, aí a galinha não deu trabalho para roubar, não. Eu falei, soltou lá no meio da praça lá e correu atrás, pegou de novo. O bom era o trabalho de pegar ela. Você lembra ele era do aprendizado marista, o Carlos Alberto Moreno. Não. Carlos Alberto era marido da Neuza, irmã do Valdeci, João de Barro. Sim. Ele cantava. Sim, é contador. Contador. Isso, é isso mesmo. Ele tem apelido de Filobé. Se você ver, hoje você pode chamar ele de Filobé, que ele vai falar, vai xingar eu. Porque você colocou. Nós fomos para lá, e ele era um dos roubadores de galinha, nós fomos juntos para lá. Chegou lá, tinha uma espingarda 36. Nossa. Aí eu perguntei, Tião, tem cartucho? Não, tem não. Não tem cartucho não. Tá bom. Olha para você ver a brincadeira. Aí eu ponho a espingarda e aponto no Carlos Alberto. Meu Deus. Tinha uma janela assim, ó. E ele tava lá e abriu bem na janela. E eu rastei o dedo. Meu Deus. Olha a brincadeira. Do céu. Olha pra você ver, é Deus, isso é coisa de Deus. A criança tem abençoado. anjo, tem anjo. Tem anjo. Esse lá é uma prova. Anjo Eu da guarda apontei mesmo. no meio do peito dele assim, ó, e rastei o dedo. Nossa, Deus. Ele falou assim, ó, na hora que eu apontei a espingarda, ele falou assim, vou fingir de morto. E caiu. Meu Deus do céu, e o tiro passou. E um monte de chumbo entrou na janela lá, ó. Não, porque as pessoas não entendem, mas a 36 ela era cartucheira, ela era cartucho cheio Olha de pólvora. Olha o tamanho da roda. Ela não jogava, não era uma bala assim, Não, era um monte de chumbo. monte Aí de chumbo. acabou a brincadeira, a pinga sarou. Meu Tá tomando Deus, ele café, podia sarou. morrer ali naquela hora. Aí o apelido Filobé, nós chamávamos ele de Filobé. Porque, Meu Deus do céu. rapaz, que brincadeira, que brincadeira. Acabou a graça da farofa, acabou a graça da galinha. Eu lembro meu pai contar, principalmente o Tibão. Meu pai não gostava muito de contar essas histórias da adolescência, que ele falava que não queria influenciar. Eu falei, sabe de nada, inocente. Então, tinha essas Aí o coisas Tibão tudo, sabe? contava muitos, que era isso, Pois fazer não. doce de ovo. Por isso eu falo pra vocês, vocês ficam elogiando, falando, eu fui trapaceiro também, fiz muita coisa errada. Mas você sabe que eu acho que tem uma certa tolerância, é igual roubar fruta. Roubou fruta. É errado? É errado. É errado. Não tô dizendo que é certo. Mas parece que faz tão parte assim da coisa, porque parece que é dos males o menor. Né? Eu penso dessa forma. Eu acho que não fez por maldade, pelo ato de roubar. Tá. Fazia parte de um contexto ali de alegria, de farra e tal. Eu acho que até as pessoas que tinham as suas galinhas furtadas ali, acho que levavam numa boa. Falavam, fazer o quê? Eu lembro que da minha época também de adolescência, ali indo pro Mercado Silvino, aquela casa antiga do lado direito ali, nós já fizemos vários ali, ó. Subia no muro, pegava, sabia onde era o puleiro, pegava. Coitado das pequenas, já criou tanta galinha pros outros roubar, né, rapaz? É verdade, dona pequena, é verdade. Poucos que não roubaram galinha da dona pequena, né? E eu acho assim, eu acho que tudo é intenção. Eu acho que é errado, mas não tinha intenção, a intenção de roubar, fazia parte do conceito Era de uma uma tradição farra. que tinha aqui, e o pessoal já sabia, ninguém brigava por isso, não. Justamente. Aí, onde uma coisa que eu acho que é bem interessante, Silvânia, ela tem muito esse espírito de coletividade, de comunidade. É um olhar o filho do outro. Achava que isso, deixa pra lá, isso é coisa de adolescência. Filho do fulano, né? Filho do fulano, filho do Deixa pra ciclano. lá. Deixa pra lá. Também concordo. Mas Faz tinha parte. umas que era brava, rapaz. A Nestina fez nós apagar o muro. A tia Nestina fez, ela é minha tia. É, Mãe de é, Zé nós Justo e do nós Almir roubamos. Braga. Roubar uma galinha da Nestina. Aí ela escutou barulho do carro do Mauricinho, da cerâmica. Uhum. Aí já foi atrás do Mauricinho, chamou o seu Arlindo lá, ó, você vai fazer o muro aqui? O Mauricinho já levou o senhor lá. E ela era braba. É, Nestina Braga ali. Era vizinha ali era nossa, firme. namorava de frente.
Nossa, É, era Bruno. Bruno. É mesmo, porque você já morava aqui na José de Souza, então? Aonde o Antônio mora hoje, inclusive? Onde é a oficina Vânia. de moto? Líder. Era aquela esquina, lá que era a casa do meu pai. Ah, entendi. Não, então ele era tudo ali perto, ali, ó. Rapaz, Dona Erchina fez vocês pagar Pagar não, fazer o muro. fazer o muro. Só a galinha que não pagou, né? Porque ela já tinha comido. Ela ficou satisfeita. Não arrumou o muro, a galinha deixa que vale.